Olá, alunos. Eu sou Ralph William, estudante de Medicina Veterinária da Universidade de São Judas, campus Moca, período noturno. Esse projeto de extensão tem coordenação pela professora Cíntia Pistini. E hoje, dando sequência nas nossas aulas, eu vou falar sobre mais uma doença que é de importância para a saúde pública do nosso país e que cai muito no Enem e em principais vestibulares de universidades públicas e privadas. Hoje a gente vai falar sobre leptospirose. A leptospirose é causada por uma bactéria chamada Leptospira e ela pode ser transmitida por diversas espécies. Quando a gente pensa em leptospirose, o nosso cérebro já remete ao rato, né? Por isso mesmo eu coloquei como imagem, a primeira imagem, porque todo mundo lembra do rato quando a gente fala de leptospirose. Entretanto, existem outras espécies que podem causar leptospirose, transmitir a leptospirose para a gente, e muita gente não sabe, né? Principais são os suínos, que são os porcos, os bovinos, são os bois, vacas, né? E os caninos, que são os animais que têm maior proximidade da gente hoje em dia, principalmente na nossa metrópole. A bactéria, a leptospira, ela pode permanecer no indivíduo, né, seja no cachorro, no rato ou no boi, por diversos anos até o animal morrer e muitas vezes não desencadear nenhum sintoma. Então, o animal é infectado por leptospira, ele vive sua vida inteira sem apresentar um sintoma. Só que durante todo esse tempo de vida, esse ciclo de vida, ele passa a vida toda, a partir do momento que ele é infectado, a transmitir a leptospira, tá? Quando a leptospira ela está no indivíduo, quando a bactéria está presente no indivíduo, acomete esse indivíduo, ela tem predileção, né? Como a gente falou no vídeo anterior, o sítio de predileção, que é onde a bactéria ou onde o organismo, o vírus, o fungo, o parasita, vai, após ele invadir a camada que seja a pele, onde ele vai? No caso da leptospira, ele tem predileção pelo rim. Então, ele entra através da pele, barreira cutânea, e tem predileção para o rim. Então, ele entra e faz seu caminho para o rim. No ambiente, a leptospira, ela vive por 6 meses. Então, é um período considerável, né? É uma bactéria resistente. A gente vai ver ao longo dessa aula mais informações. O contágio. Eu acho que o contágio é a principal dúvida e muita gente... existem muitos mitos sobre o contágio da leptospirose, mas, basicamente, o contágio é pelo contato direto da pele íntegra, ou seja, a pele sem nenhum machucado, sem nenhum arranhão, direto com a urina do animal infectado. Então, eu tenho a urina de um animal infectado por leptospira e eu tenho a minha pele sem nenhum machucado, sem nenhum corte, sem nenhum arranhão, e eu tenho um contato direto. A partir desse momento, a urina do animal infectado com a pele íntegra ou não, a pele pode estar íntegra, que é o quê? Normal, sem nenhum machucado, sem nenhuma fissura, ou ela pode estar com arranhão, pode estar com machucado. E eu entro em contato com a urina infectada, eu posso sim ser contaminado. Ou eu estou andando pela rua, começa a chover, né? Principalmente em São Paulo, que no verão a gente tem um alto índice de pluviosidade. Quando eu digo pluviosidade, eu estou falando de chuva. Chove muito em São Paulo no verão. E a gente sabe que quando chove em São Paulo, o que a gente mais tem é pontos de alagamento. Então, se eu estou andando por São Paulo ou qualquer outro estado, qualquer outra cidade, se eu estou andando, tem um ponto de alagamento e a água, a área que eu estou passando tem um alagamento
a área está contaminada com urina de um animal infectado, eu posso sim ser contaminado pela leptospira. E uma outra informação importante é que quando o nível da água do alagamento, da enxurrada, abaixa, a leptospira não vai embora com a água. Ela fica no ambiente, sobrevivendo por até 6 meses. Uma informação importante. E quando a leptospira atravessa a barreira cutânea, atravessa a pele, ou se eu entrei em contato, coloquei a mão na boca, coloquei a mão no olho, qualquer outra mucosa, ela é disseminada rapidamente na nossa corrente sanguínea, tá? E lembrando que o sítio de predileção são os rins. E aí, a gente tem os sintomas. Existem uma série de sintomas que eu vou ter na leptospirose. Alguns sintomas são muito comuns a gente ver em outras doenças, né? Alguns desses sintomas que eu vou falar aqui nos leva a suspeitar de leptospirose. Então, eu tenho que ter um histórico, que é eu andei na chuva, no alagamento em São Paulo, ou eu tenho um animal e eu toquei diretamente na urina dele e apresentei esses sintomas. Então, a gente tem que ligar o histórico à sintomatologia, para daí, numa fusão dos dois, a gente ter uma suspeita clínica. Os principais sintomas são exantemas. O que são exantemas? Manchas avermelhadas pelo corpo todo. Manchas vermelhas, em formas principalmente circulares, tá? Desidratação, febre alta, dor muscular. Um ponto importante, quando a gente fala de leptospirose, dor muscular, principalmente a região da panturrilha. E muita gente acaba passando desapercebido por isso. Então, um ponto para a gente tomar nota é dor muscular, principalmente na região de panturrilha, tá? Dor de cabeça, dor no tórax, hiperemia conjuntival. O que é hiperemia? Hiper, muito. Mia, de pigmentação. Então, a conjuntiva do olho vai estar muito vermelha. Então, o olho vai ficar muito vermelho, né? Como se eu tivesse com uma conjuntivite. Tosse, cansaço, náusea e diarreia. Em geral, esses sintomas, em 4 a 5 dias, ou de 3 a 5 dias, esses sintomas começam a ficar mais brandos, mais leves, eles diminuem, né? Eu tenho uma fase aguda e depois uma queda nesse sintoma. E um ponto importante da gente falar é que essa melhora, ela é transitória. Então, eu fico doente, tenho sintoma, melhoro, mas daqui a pouco volta os sintomas. Então, vamos usar um outro exemplo. Eu estava na chuva, em São Paulo, andando na chuva, num ponto de alagamento. Passou alguns dias, eu comecei a apresentar esses sintomas. Hiperemia, náusea, diarreia, dor muscular, dor na panturrilha. E aí, a pessoa já liga. Nossa, eu tomei chuva aquele dia, tô resfriado, ou tô com gripe, como muita gente fala. E acaba não indo ao médico, né? Acaba tomando um antigripal, um remédio, um analgésico, geralmente, tem uma melhora, e aí, passa alguns dias, os sintomas voltam, e a pessoa fica meio sem entender muitas vezes. Quando esses sintomas voltam, pode aparecer sintomas repetidos, como os que eu já disse, ou sintomas novos, que é a direita tem uma série de sintomas que a gente vai falar um pouquinho agora. Principalmente icterícia. O que é icterícia? Quando a gente fala icterícia, a gente tem que lembrar de amarelo, porque é excesso de bilirrubina no sangue. Quando a hemácia ela se quebra, há um acúmulo de bilirrubina
né, juntamente com, provavelmente, uma lesão hepática, né, uma injúria hepática, eu tenho bilirrubina em excesso. Então, a pessoa fica amarela, literalmente amarela, parecendo Smurf, só que amarelo, né? Não, ou não só o rosto da pessoa, mas a mucosa, né? A boca, em volta dos olhos, os próprios olhos. Então, isso é icterícia. Em bracterícia, pessoa amarela, excesso de bilirrubina na corrente sanguínea. Hemorragia. Às vezes começa a ter muita hemorragia, porque tem muita hemólise, quebra de hemácia, e tem hemorragia nasal, ou se corta e sangra muito, né? Complicação renal, porque, lembrando, o sítio de predileção da leptospira é nos rins. Então, eu sim posso ter complicações renais, posso ter injúrias renais, torpor, que é apatia, a pessoa fica apática, não quer comer, não quer levantar, fica fraca, tá? Esses sintomas são sintomas na fase grave da doença, tá? Que pode acontecer já nos primeiros dias, dependendo da imunidade da pessoa, ou pode aparecer depois de algum tempo após a exposição, tá? Quando eu tenho esses sintomas na forma grave, ela é conhecida também na medicina humana como doença de Well. O diagnóstico, principalmente exames sorológicos e isolamento da bactéria em cultura. Então, eu vou retirar o sangue, fazer uma análise desse sangue e pesquisar se tem, se existe presença dessa bactéria, ou também eu posso retirar o líquor, mas geralmente a gente faz no sangue, tá? E aí o tratamento, como que eu trato uma pessoa, qual que é o tratamento para quem está com leptospirose, contaminado por leptospirose? Quando a gente fala do tratamento, e eu falo que a leptospira é uma bactéria, a gente já pensa logo em antibiótico. Tratamento. Quanto antes de instituído, maior chance de sucesso. Isso, basicamente, em todas as doenças. Mas, na leptospira, por eu ter aqueles sintomas, como icterícia, lesão renal, quanto antes instituído, muito mais chances de ficar melhor, de não ter nenhum outro agravamento, melhor, né? Muitas vezes as pessoas passam desapercebidas, se automedicam e não procuram um médico, tá? Então, hidratação é muito importante, não só na leptospirose, mas em qualquer outra doença. E, como é uma bactéria, a gente usa antibióticos, principalmente os antibióticos do grupo de penicilinas, tá? Que tem bastante ação efetiva no combate à leptospira. Um outro ponto que eu coloquei, até em vermelho, não é indicado a gente usar ácido acetil salicílico. Por quê? Ácido acetil salicílico, ele pode levar a um aumento do grau de hemorragia, né? Um distúrbio de coagulação. E lembra que um dos sintomas da fase grave da doença é a hemorragia. Então, se eu tenho hemorragia e medico com ácido acetil salicílico, essa hemorragia pode se tornar muito severa, tá? Então, ácido acetil salicílico é uma medicação de fácil, da gente encontrar fácil na farmácia. Muita gente tem em casa, né? Que é a aspirina. E muita gente se automedica ainda hoje. Muita gente se automedica. Então, é muito importante a gente ter ciência disso. Porque às vezes você pensa em se automedicar e acaba agravando a situação. Nunca se automedique. Vacina. Muita gente pensa, poxa, se é uma
uma doença importante que você está falando, né? É uma doença conhecida, é uma doença que muitas vezes é fatal até. Por que a gente não cria uma vacina, né? As vacinas só existem para animais, que são principalmente a fonte de transmissão. Não existe uma vacina para nós humanos. Entretanto, você vacinar um animal não impede que esse animal seja infectado ou que ele transmita a bactéria. Porque eu posso ter um animal, seja um roedor, seja um cão, seja um suíno, seja um bovino, que ele já tem a leptospira, já está contaminado, não apresentou sintoma nenhum. Lembra que eu falei que muitas das vezes o animal é contaminado, mas não apresentou sintoma nenhum. Então, eu posso ter um animal contaminado, que não apresentou sintoma nenhum, eu vou lá e vacino. Muitas vezes a vacina não tem ação se o animal já está contaminado, né? Ou a qualidade da vacina, armazenamento da vacina não foi adequado, então eu não tenho criação de anticorpos suficiente. Então ele pode sim ser infectado e pode sim transmitir a bactéria pela urina. E aí um pouquinho da epidemiologia. A gente está falando bastante aqui de caso de leptospirose em São Paulo, basicamente porque é uma metrópole, um centro urbano gigantesco, com muitas pessoas, e chove muito, principalmente no verão. E um dado muito importante, e um dado que choca bastante a gente, é que entre 2008 e 2018 ocorreram mais de 6 mil casos de leptospirose em humanos. Isso é em humanos, sem contar em animais, que a gente, infelizmente, não tem esse número, não tem esse controle. Mas, esse dado retirado do SINAM, que é o Sistema de Notificação em Agravos do SUS, quem tiver interesse, entra lá no DataSUS, tem diversas doenças. Se você quer estudar uma doença, pesquisar, fazer um trabalho, é muito interessante você entrar no SINAM, porque ela tem muita informação para você pegar sobre as doenças, e principalmente números epidemiológicos, índices epidemiológicos. Então, de 2008 a 2018, 6 mil casos. E 80% desses 6 mil casos na área urbana do estado de São Paulo. E aí, por quê? Por que tem 80%? É uma porcentagem muito alta. Por que 80% na área urbana? Principalmente porque na área urbana a gente tem maior concentração de pessoas. Na área urbana, quando eu tenho maior concentração de pessoas, eu tenho mais lixo. Na área urbana, muitos bairros não têm coleta de lixo, não tem coleta seletiva. E principalmente a poluição, né? Joga uma bolacha ali, um papel de bala, um chiclete. Cada pessoa vai jogando a poluição gigantesca. E por que a gente criou essa imagem de que o rato é o principal que transmite a leptospirose? Porque rato, ele quando se tem restos de alimento, principalmente ratos não domésticos, né? São a fonte de alimento deles, principalmente na cidade, né? Então, quando tem lixo, principalmente você vai ter rato. Então, a chance de você ter um caso de leptospirose aumenta muito, significativamente, né? E rato é um animal que procria muito fácil, muito, muito. Em um dia você tem em um mês você tem 500, em um ano você tem 1 milhão de ratos. Em um pequeno número, uma pequena área. Porque são animais que se procriam muito. E muito rapidamente e muito facilmente, tá? Eu deixei para vocês um estudo que é muito interessante, que ele abordou
o surto de leptospirose por atividade recreacional, desculpe, no município de São José dos Campos, que é pertinho aqui da nossa cidade, e é um estudo soroepidemiológico. Então, quem tem interesse em aprender um pouco mais, ler um pouco mais sobre o assunto, vale a pena. Tem esse estudo, tem outros estudos, outros artigos que vocês podem procurar também, mas esse é um dos que eu me basei para montar essa aula para vocês e vale muito a pena. Prevenção. Depois de ter falado tudo isso, né, você deve estar pensando, tá, mas como eu vou me prevenir de não ter isso, de não ter esse risco, tá? Principalmente, embalar o lixo. Não adianta nada a gente colocar o lixo para fora, colocar o lixo na lixeira, ele está aberto, né? O lixo vai cair e vai atrair rato. Lavar bem os alimentos e todo alimento que vai ser consumido cru, porque a gente não sabe de onde veio aquele alimento, como aquele alimento foi manipulado, se no galpão que ele foi armazenado tinha rato, né? Lembrando, mais uma vez, que no ambiente a leptospira ela persiste 6 meses. Então, se tem um galpão que eu guardo, sei lá, a maçã para vender na feira, no meu galpão tem rato. O rato urina na maçã, eu levo para a feira, você vai comprar, você vai comer e vai estar contaminado. Então, lavar os alimentos é de extrema importância, não só para combater a leptospira, mas uma série de doenças. Controle de pragas, e a gente faz controle de pragas com essas atitudes. Embalando lixo, não poluindo, poluição é o principal, né? Poluição desencadeia uma série, a gente às vezes não vê, a gente não vê o impacto que aquele papelzinho de bala que eu jogo no chão vai causar, né? Então, poluição, atos de poluição desencadeiam uma série de fatores que podem desencadear doenças. Muitas vezes você joga um papel no chão e você está disseminando ali chances de contrair doenças, trazer doenças para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua casa, tá? Vacinar o animal é de extrema importância também. A vacina se chama V10 e cães e gatos têm que ser vacinados. Cães com a vacina V10, gatos com a vacina V4, tá? Então, se você tem um animal na sua casa, você não sabe de onde ele veio, ou você até sabe de onde ele veio, é interessante vacinar. É de suma importância vacinar o animal, tá bom? Procure um médico veterinário sempre. Não deixar caixas d'água destampadas, não só para não ter contato com rato, mas também dengue. E usar luva e bota de borracha se você trabalhar em ambiente que pode ser reservatório de leptospira, tá? Então, se você trabalha numa área que você sabe que sempre que chove alaga, leva uma bota, né? Se previna. É isso, a aula de hoje sobre a leptospira. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei meu e-mail mais uma vez. Quem quiser entrar em contato para tirar qualquer dúvida sobre essa aula anterior ou qualquer outra dúvida sobre biologia, física e química. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Até a próxima aula.